Cumprimentamos a todos que acompanham este canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, onde semanalmente analisamos o Evangelho de Jesus à luz do nosso tempo. O capítulo que abordaremos hoje está no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim disse Jesus no Sermão do Monte. E nesse instante, dando início a esse trabalho, rogamos a Jesus, derrame sobre nós suas bênçãos, para que a sua luz ilumine nossos pensamentos, nossas ideias, e possamos encontrar as melhores expressões para abordar o tema de hoje. A palavra pobre de espírito, a expressão pobre de espírito, muitas vezes é usada em sentido errado. As pessoas julgam os pobres de espírito como os tolos, os fracos, os incautos, quando na realidade pobre de espírito significa humilde. A palavra humilde, assim como a humildade, tem a sua origem no latim humus, solo, bem como a palavra humanos, que também tem a mesma origem e significa filhos da terra, aqueles que têm as mesmas possibilidades, as mesmas condições, a mesma importância. Portanto, humilde significa modesto, simples, aquele que tem plena consciência que não é mais nem menos do que os outros, simplesmente iguais. A humildade é reconhecida como a mãe de todas as virtudes. E ela se contrapõe ao orgulho, o pai de todos os defeitos. Estão em lados opostos. Enquanto o orgulho se preocupa com quem está a verdade, a humildade busca o que é a verdade. Enquanto o orgulho vive nas trevas da ilusão, a humildade busca a luz da sabedoria. Enquanto o orgulho busca evidências para se parecer o maior, a humildade é velada para ser e se tornar a menor. Enquanto o orgulho busca as riquezas da terra, a humildade almeja os tesouros do céu. Enquanto o orgulho ataca, ofende, maltrata, a humildade evita, recua, não confronta. Enquanto o orgulho trabalha por remuneração, a humildade obra sem expectativa de paga ou de reconhecimento. Enquanto o orgulho afasta o homem de Deus, a humildade aproxima. O orgulho faz com que o homem se julgue a máxima inteligência, enquanto a humildade faz com que ele reconheça a sua própria ignorância. O grande exemplo que podemos usar desta comparação está em Sócrates, o grande filósofo grego, que apesar de ser tido como o mais sábio entre os homens, jamais reconheceu essa superioridade e afirmava categoricamente: só sei que nada sei, mostrando plena consciência que todo o seu conhecimento era nada diante do muito que ainda não conhecia. Jesus nos alerta a respeito de homens que precisam se acautelar do fermento dos fariseus. Esse fermento que nos torna presunçosos, arrogantes, privilegiados da força divina.
Emmanuel, no livro A Vinha de Luz, nos esclarece a respeito desse fermento dos fariseus, do qual devemos nos acautelar. E ele diz: o orgulhoso acredita-se em um único herdeiro da divina bondade. Tudo aprecia pelo seu prisma pessoal, traça programas caprichosos, tudo submetendo ao seu ponto de vista em seus argumentos sectários. Urge estejamos vigilantes nas ideias que provocam fermentações mentais, pois as exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Continua Jesus em seus ensinamentos, dizendo que todo aquele que tomasse o seu jugo e aprendesse dele a humildade e a simplicidade de coração, encontraria descanso para suas almas, e ainda mais, que todo aquele que se fizesse pequeno como um menino, seria grande no reino dos céus. Continua Jesus nos ensinando, dizendo que se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. E novamente Emmanuel vem nos esclarecer, dizendo que na ciência, com raras exceções, os homens são grandes presunçosos. Na filosofia, surgem argutos sofistas do pensamento. No sacerdócio há inúmeros fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Na política abundam os tiranos. No comércio destacam-se os exploradores. São estes que no mundo materializado exigem presteza e obediência compulsórias de todos, mas no cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos nos benefícios, pois se preocupam em serem servos reais de todos que procuram sua colaboração fraterna. Temos muitos exemplos a citar de homens humildes que ofereceram suas vidas em favor dos necessitados. Podemos iniciar citando os apóstolos de Jesus, Tiago, João, Pedro, Estevão e outros, que apesar das perseguições de romanos e judeus, acolhiam, tratavam, cuidavam de doentes e miseráveis de toda ordem na casa do caminho. Ainda dignos de lembrança foram as obras praticadas por Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, todos dignos de reconhecimento pelo seu elevado grau de humildade. Ainda não podemos nos esquecer daquele que vestiu a capa do orgulho de líder do Sinédrio, Saulo de Tarso, e assim perseguiu e mandou executar muitos cristãos, mas que diante da luz maior do Cristo, calçou as sandálias da humildade, despiu a sua capa e se converteu em Paulo, acolhendo este nome que significa homem pequeno, para ser o maior divulgador do cristianismo pelo mundo. Podemos ainda citar frases que gravaram de forma indelével a importância da humildade. Santo Agostinho diz: o orgulho transformou homens em demônios, mas só a humildade transforma homens em anjos. Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, diz que o dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios, mas só a humildade torna os homens verdadeiramente grandes. Cora Coralina, a poetisa, diz que o saber aprendemos nos livros e com mestres, mas a sabedoria só se aprende com a vida e com os humildes. Portanto, não faltam referências à humildade como a maior de todas as virtudes. E temos que reconhecer que ela prepara o terreno
para que aflorem as outras virtudes que estão latentes em todos os homens. Assim, ela estimula a gratidão. A humildade conduz à simplicidade. A humildade desperta a tolerância, a paciência, a compreensão. É a humildade que exalta o altruísmo, é ela que induz ao perdão e, principalmente, é a humildade que faz manifestar o amor, que une e iguala todos os homens como filhos de Deus, com a mesma importância e com as mesmas possibilidades de crescer, de evoluir e de chegar à perfeição. Diz um pensamento chinês de Lao Tse que a humildade é como a água, está em todos os lugares, mas é desprezada por muitos homens. Está em todos os ambientes, pacifica a harmonia, serena corações, tranquiliza consciências, mas como se opõe ao orgulho, muitas vezes é ignorada e desprezada. E assim, vamos encerrando esta reflexão do Evangelho à luz do nosso tempo, dizendo que não importa o quanto já vivemos cego pelo orgulho, importa realmente que, à semelhança de Saulo, façamos cair as máscaras que nos impedem de ver a verdade e, determinados a manifestar a humildade que está em nós, possamos transpor a porta estreita que nos levará ao reino dos céus. Esta é a mensagem que queremos deixar para todos e ressaltando a importância da humildade como a maior de todas as virtudes e que tem que ser cultuadas em nós para que sejamos dignos de sermos chamados filhos de Deus e servos de Jesus. Boa tarde.